aí a sua presença aqui nesse encontro de capoeira. A primeira pergunta é, como é o seu nome e como você é conhecido? São Valdemar Rodrigues da Paixão, habilitado Valdemar da Pério Vaz. Como e quando se iniciou na capoeira? Iniciei em 36. Continuei, principiei a ensinar em 1940. E como foi assim o seu início na capoeira? Quem lhe ensinou a capoeira? Eu tive 4 metros de capoeira, porque um sozinho não me obedecia ao meu pedido. Então, quando eu chegava numa roda de capoeira, que eu via um mestre bom, eu pedia para me ensinar. Aprendi com 12 homens, filhos de mangue, e que apelido dele. Canário Pardo e um por nome Talabi. A capoeira do seu tempo e a de hoje, o que você está achando da capoeira de hoje? Estou achando boa também. A nossa era boa e essa da agora também está sendo boa. A questão é que o menino pegue o ritmo nosso, dos antigos, porque a gente tem de sair dessa terra para ir para debaixo dela, então eles continuam. Isso é uma escada. O que está achando desse encontro de capoeira? Muito bom, muito ótimo. Todo mundo igual, todo mundo é bom. Boas amizades aí tem. Você vê alguma diferença entre a capoeira da Bahia e a do Rio? Diferença pouca. A de dentro do Rio mesmo tem diferença pouca. É quase igual, está sendo quase igual. Agora, muito indiferente desses outros estados. Agora uma pergunta que é meio desagradável. O que a capoeira lhe deu em dinheiro, em satisfação pessoal e em prestígio? Só nome que a capoeira me deu. Só nome, que sou querido de todos. Dentro do Brasil e fora do Brasil também. Onde eu nunca fui, eu queria mais dinheiro. Eu sou um mestre capoeira que não tive ajuda de poder público nenhum. Nenhum. Sempre tive com meus esforços. Quer dizer que a capoeira, então, só lhe deu satisfação pessoal e prestígio. Agora eu queria que você contasse pra gente um fato marcante da sua vida de capoeirista. Uma coisa assim que aconteceu, que o senhor guarda na memória até hoje como um fato importante da sua vida. Fale novamente. Um fato importante da sua vida, na sua vida de capoeirista, um fato que tenha marcado a sua vida. O fato primeiro é que eu abandonei o jogo da capoeira para fabricar meus birimbau e dar melhores resultados. E deu sorte, muita sorte que a capoeira me deu por lado feminino. Esse negócio, né? Foi toda a minha satisfação. Vestia bem, não estou vestindo bem hoje, mas já vesti muito bem. E a praia como era? Bom, o senhor falou que fabrica os berimbau, né? Eles são fabricados em casa mesmo? Na minha casa. Você sim sabe onde é. Há quanto tempo o senhor fabrica berimbau? Já tem uns 40 anos que eu faço berimbau. Eu fiquei fazer berimbau, sabe quanto custava um berimbau? R$2.000. R$3.000. E o berimbau mais caro que eu vendi aqui dentro do Rio de Janeiro em 1953, quando eu estive aqui, eu levei 90 dias aí na Casa Branca, que Carlos Machado era o empresário meu, naquele show de Dorival Caymmi. O berimbau, eu trouxe muito berimbau, vim de tudo. O mais caro foi R$5.000. Vendi de R$10.000. A Ângela Maria, que estava em princípio da carreira dela. Quais as madeiras que você usa para fazer o berimbau? Mas eu não gosto de dizer essas qualidades não, porque eu estou tendo muito supervisor. Eu tenho muito supervisor e eu não gosto de estar
Porque os meninos estão trabalhando num jeito que depois, se eu falar tudo, daqui mais uns tempos eu não posso fazer nenhum. Você entende? O que você acha do berimbau de bambu? Tá bom, tá ótimo. Eu não boto defeito em nada dessas invenções novas. Eu não posso botar defeito. Ele toca do mesmo jeito. Toca. A questão é saber fazer ele, a metragem dele. Se bota uma cabaça, não dá som, põe a outra, puxa mais a vez um pouco. Vê o que é que ele precisa no berimbau. Se a cabaça é muito grande para aquela verga, não dá som, ele põe uma menor, uma cabaça que não seja muito grossa nem muito fina. Experimenta, deu certo, pode ter 10 cabaças ou 20. Ele bota, vai botando, daqui deu som, se deu bom para ele, ele diz, essa tá boa para esse berimbau. Aí pode gravar o nome no berimbau, em cima da cabaça, que é para não atrapalhar com os outros. Toda vez que ele armar aquele berimbau, se chamar a polícia, ele tá na voz, tá afinado. Você entendeu? Você tinha uma roda famosa lá na Bahia. Por que você parou com ela? Eu parei aquela capoeira aí. Eu parei de ter barracão de capoeira foi em 69. Eu não fiz mais barracão nem nada, eu fui tratar de fazer berimbau. Não fiz mais, nem me consumi com ninguém de capoeira. Aparecia, né? Pode uma capoeira, faz um barracão em outro lugar. Aí você aprendeu, eu não quero me consumir mais. Procure outros mestres, vai procurar, tem muito mestre aí, tem pastinha, tem gato estava lá, tem caiçara, tem essa gente toda, mas eu quero é o senhor. Eu digo, não, eu não quero mais saber de capoeira não, mas fiz um bocado de discípulo. Também quando eu abandonei, a maior parte dos discípulos também abandonou, não fiz mais. Uns se empregaram em Petrobras, outros foi ser sortado, outro foi para São Paulo. Vai que se eu quiser fazer uma roda de capoeira assim para sair, para ele ganhar um trocado, é preciso que eu chame os discípulos dos outros. 2 de um, fazer uma seleção. 2 de um, 3 de outro, e escolher os melhores. Porque os meus estão espalhados, e a maior parte também já morreram, um bocado deles. Eu sempre estou vivo, estou bom, estou certo. Dos seus alunos, qual aquele que o senhor acha que conseguiu assimilar melhor os seus ensinamentos? O Zacarias, um que esteve aqui, um velhote da cabeça alva. Aquele foi discípulo meu, foi que eu estou vivo e ele também. Aquele é discípulo meu de 1942. Ele foi aprender comigo em 42. Tá bom, mestre, muito obrigado. E desejava que o senhor ainda faça muito berimbau ainda. Pra gente que continue aí transmitindo seus conhecimentos pra gente. Nosso gostinho é de dar saúde a gente. Isso aí, a você. Obrigado.